Olá, criptomaníacos! A maioria das pessoas que entra para o mundo das criptomoedas entra com o objetivo de enriquecer. Mas o que é ser rico? Essa é uma pergunta mais difícil do que parece. Para analisar isso a fundo, vamos verificar quem foram as pessoas mais ricas da história da humanidade e o que tinha realmente de riqueza nelas. Para quem acompanha o canal desde o início, vocês perceberam aqui que estou com esse fundo saudosista, voltei a gravar aqui no quarto, porque amanhã eu estou indo para o Rio de Janeiro, então está naquela correria de viagem, tive que improvisar para gravar à noite aqui para vocês. Antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês sobre uma novidade da Coinext, patrocinadora aqui do canal, que listou a Ripple entre as criptomoedas negociadas nessa exchange. E tem poucas exchanges aqui no Brasil que negociam a Ripple. Então agora é mais um local para você conseguir trabalhar essa moeda, comprar e vender, inclusive com os seus reais, diretamente com o real. Você não precisa mais contar com exchange lá de fora para negociar Ripple. Então, se você ainda não se cadastrou na Coinext, aproveita para fazer o cadastro na Coinext e verificar Ripple, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, todas as moedas são negociadas nessa corretora brasileira. Mas o vídeo de hoje é sobre ser rico. E o dicionário define rico como aquele que possui muitos bens, muito dinheiro ou muitas coisas de valor. Essa é a definição tradicional e ela é verdadeira, mas ser rico, na verdade, tem muito mais do que isso, como a gente vai ver no vídeo de hoje. O primeiro ponto é também o mais óbvio. A sua riqueza deve te permitir realizar qualquer desejo. Ser rico significa ter escolhas. Quanto mais escolhas você tem, mais rico você é. Se você, assim como a maioria das pessoas, acorda de manhã e não tem outra escolha a não ser ir para o trabalho e ficar 8 horas, isso significa que você não está entre os mais ricos. Se a sua riqueza não te permite satisfazer os seus desejos, ela é uma maldição. Muitos mitos e provérbios, inclusive religiosos, falam sobre o problema da riqueza. A gente tem um sobre o rei Midas, que tudo que ele tocava se transformava em ouro. E com isso ele não conseguia nada do que desejava, nem amor, nem comida, nem qualquer outra coisa, somente ouro. Você consideraria o rei Midas uma pessoa rica? Sendo assim, você precisa ser capaz de gastar o seu dinheiro na realização dos seus sonhos. E para a maioria dos super ricos, isso é simplesmente impossível. Imperadores e reis considerados como as pessoas mais ricas do mundo, como Guilherme I da Inglaterra ou Alexandre o Grande, não podiam nem mesmo fazer uma curta viagem até um país vizinho para curtir uma praia, ou mesmo visitar um museu ou algum ponto turístico. Eles não tinham condição de fazer isso. No fundo, eles eram somente prisioneiros dentro de suas próprias casas. E de que servia tanto dinheiro se eles não podiam satisfazer o desejo de uma viagem ou um desejo recreativo? As limitações impostas pela política e pela tecnologia já tiram da lista de possíveis candidatos ao posto de pessoa mais rica da história qualquer pessoa que viveu há mais de 100 anos atrás. A habilidade de fazer tudo o que se quer é um importante aspecto de alguém que é realmente rico. Você precisa ter um horizonte ilimitado de opções, de escolhas, para ser considerado realmente uma pessoa rica. E isso me leva ao segundo ponto nesse vídeo. Para ser uma pessoa realmente rica, você precisa estar se sentindo confortável fisicamente o tempo todo. Ninguém pode ser considerado realmente rico antes do século em que vivemos. Dinheiro nenhum podia comprar ar-condicionado, água encanada ou aquecimento. Imagina como era a vida de quem vivia em desertos lá no passado, como no Marrocos ou no Egito. Esse é um nível de desconforto extremamente alto. Olhar para fotos de castelos e palácios como Versalhes, por exemplo, passa todo um ar de glamour pra gente quando a gente olha na foto. Mas naquela época você tem que imaginar que era um ambiente completamente frio, passava os invernos sem aquecimento e era completamente desconfortável. Você provavelmente não trocaria o conforto do seu apartamento para viver lá. A maioria da classe média mundial vive num padrão de conforto jamais imaginado pela realeza do passado. Chegamos então ao terceiro ponto. Ser realmente rico deve te ajudar a se manter saudável e seguro. Não importa o quão rico você fosse, ninguém era realmente rico antes de William Morton inventar a anestesia em 1846. Imaginem o que era uma ida ao dentista ou ao cirurgião antes da invenção da anestesia.
Provavelmente, a maioria dos bilionários trocaria tudo o que tinham pela anestesia se fosse necessário. Eu acho que ficou claro aqui que ser rico há mais de 100 anos atrás não era lá grande coisa. E aí chegamos ao quarto ponto. A pessoa mais rica de todos os tempos vive hoje, está viva. De fato, a grande maioria das pessoas mais ricas da história da humanidade viveram nesse último século, e a maior parte delas está viva ainda hoje. E por que isso acontece? Isso acontece porque hoje, mesmo as pessoas pobres de países em desenvolvimento têm mais escolhas do que os mais ricos de mais de um século atrás. Você quer uma prova disso? Vá para qualquer ponto turístico conhecido do mundo, como o Grand Canyon, as grandes pirâmides do Egito, o Times Square, e veja ao redor uma manada de pessoas de classe média de países como Brasil, China, Nigéria, México e tantos outros países em desenvolvimento. Vamos pegar aqui a China como exemplo, e segundo relatórios do Ministério de Turismo local, mais de 150 milhões de viagens internacionais foram realizadas pelos chineses em 2017. O grande líder chinês Mao Tse-tung nem mesmo sonhava em ter uma escolha como essa. Não somente ele, mas praticamente ninguém antes da popularização das viagens aéreas nos últimos 20 anos. A gente percebe que ser rico nos dias de hoje é muito melhor do que ser rico no passado, mas existe uma desvantagem em ser rico que é muito pior nos dias de hoje, e ela se chama fama. A fama pode ser divertida. As pessoas vêm até você te agradecer pelo gol que você fez numa final de campeonato ou pelo discurso impecável que você fez, mas ela enjoa muito rapidamente. Se sua riqueza é publicamente conhecida, você se torna alvo de diversas pessoas que querem morder parte da sua riqueza. É como se tivesse um e-mail sem filtro de spam. Diversas propostas chegam o tempo todo de gente querendo tirar parte do seu dinheiro. Isso é uma coisa cansativa e fica difícil você filtrar quem é pessoa boa de quem é pessoa ruim. Pior que isso é você perder a liberdade de poder ir para onde você quiser. É inimaginável a gente pensar que o Justin Bieber indo para um shopping center, ou o Donald Trump indo conhecer as pirâmides do Egito, ou o Bolsonaro dando uma volta na rua. Isso pode ocasionar desde uma facada, como a gente viu com o Bolsonaro, até uma desordem completa. Então, independente de quanto dinheiro elas tenham, elas não conseguem satisfazer o seu desejo de passear, de conhecer lugares novos, de pegar um ar sem ninguém estar olhando. Então, quanto vale isso? E isso me leva ao último ponto. Para ser realmente a pessoa mais rica do mundo, você precisa ser desconhecido. Se você não é anônimo para o público em geral, você não é uma pessoa tão rica assim. Isso nos leva de volta ao ponto central sobre ser rico. Fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e onde quiser. Celebridades simplesmente não podem fazer isso. Se você é realmente famoso, você não pode ir a lugar nenhum sem um time de seguranças, secretárias e várias pessoas ao seu redor. Brad Pitt e Tom Cruise são praticamente prisioneiros. É também por esse motivo que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, não pode ser considerado a pessoa mais rica de todos os tempos, nem a pessoa mais rica do mundo. Ele não pode nem mesmo ir para Las Vegas jogar pôquer. Nem mesmo rodar no seu país, numa praça, em um shopping, sem causar um tremendo transtorno no ambiente que ele entrar. O mesmo se aplica ao príncipe da Arábia Saudita ou a todos que estão listados na revista Forbes. Todos eles são conhecidos candidatos ao posto de pessoas mais ricas da história, mas eles sofrem do mesmo problema. A fama destrói boa parte das vantagens de ser um super rico, já que você perde a capacidade de fazer livremente as suas escolhas, da mesma forma que você perde parte do seu conforto e segurança. Então, afinal, quem seria a pessoa mais rica de todos os tempos? Bom, qualquer bilionário anônimo nos dias atuais está ali no mesmo nível, já que ele tem liberdade para fazer o que quiser, quando quiser e com dinheiro ilimitado. Por ser extremamente rico, com acesso à tecnologia e completamente anônimo, ele não sofre dos problemas que eu listei anteriormente. Sábios foram aqueles que fizeram isso para si mesmo, como nosso amigo Satoshi Nakamoto, ou aqueles que fizeram por quem amam, como no caso do presidente Vladimir Putin, que mesmo sendo super conhecido, conseguiu manter a identidade de suas duas filhas em total segredo, ao ponto de que ninguém sabe como elas se parecem hoje em dia.
Elas são, portanto, bilionárias anônimas. Enquanto o nosso amigo Mark Zuckerberg, do Facebook, está trancado em casa ou lá no Senado americano, dando declarações para os senadores para se explicar por coisas que ele faz na sua própria empresa, a gente tem aí esses bilionários anônimos viajando, vai para Ibiza, numa boate que ninguém conhece, ou vem para o Rio de Janeiro passear para conhecer o Cristo sem problema nenhum, e não precisam se justificar para ninguém pelo que estão fazendo. Apesar de Satoshi e as filhas do Putin serem bons candidatos ao posto de pessoa mais rica de todos os tempos, a gente não tem como saber se eles realmente são, porque a gente só pode afirmar duas coisas. A pessoa mais rica de todos os tempos está viva hoje e o público em geral não faz a menor ideia de quem ela seja, exatamente da forma que ela quis. A mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo é que a verdadeira riqueza se chama liberdade, e ela não existe quando você não tem livre escolha e nem anonimato. E é exatamente isso que as criptomoedas proporcionam: liberdade de escolha e anonimato. Satoshi Nakamoto representa exatamente o que é ser rico: colocar suas ideias em prática, investindo naquilo que você acredita, sem sofrer represálias de qualquer pessoa. No fim, dinheiro sem liberdade serve para muito pouco. Então, siga o exemplo de Satoshi Nakamoto e invista na sua liberdade. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.